O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta, mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso? Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro é preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga, que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. Esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do cráton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o cráton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o cráton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está a apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências. Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos.
As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica. Os lugares que foram esmagados começaram a subir e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente. Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da Mãe Natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo, terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis, e até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um suflê mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construímos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas.
Essa corrente oceânica, chamada de corrente circumpolar antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida.
Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 quilômetros de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo, obrigado urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Há um trecho de água que até os exploradores mais experientes temem. Não importa em que estação do ano decida atravessá-lo, você corre o risco de se deparar com ondas que podem atingir a altura do letreiro de Hollywood. Estou falando da passagem de Drake, a via navegável que liga os oceanos Pacífico e Atlântico e se estende do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, até as Ilhas Shetland do Sul, na Antártica. Ela é tão larga quanto a distância de Londres a Berlim e leva até 48 horas para ser atravessada. Alguns marinheiros comparam a travessia do outro lado com a ida à Lua. Esse é o desafio. Até mesmo o homem que a descobriu, Sir Francis Drake, nunca navegou nessas águas porque lhe pareciam muito perigosas e optou por um estreito de Magalhães mais calmo, embora mais longo. A passagem tirou a vida de cerca de 20 mil marinheiros e mais de 800 navios. Os turistas que querem ver a Antártica atravessam a passagem de Drake regularmente, embora ela ainda seja considerada a travessia oceânica mais assustadora do mundo. A Península Antártica, para onde os viajantes vão, não faz parte da Antártica propriamente dita. Ela se destaca e aponta para a América do Sul como 2 dedos quase se tocando.
A água fica espremida entre essas duas massas de terra, formando fortes correntes oceânicas. A passagem faz parte da Corrente Circumpolar Antártica, a maior corrente oceânica da Terra. A água atravessa a passagem em uma velocidade entre 95 e 150 milhões de metros cúbicos por segundo, o que a torna mais agitada. Além disso, há ventos que geralmente sopram de oeste para leste e são muito fortes entre 40 e 60 graus de latitude. É por isso que essas áreas são chamadas de 40 rugidores, 50 furiosas e 60 gritantes na tradução livre. A Terra desacelera os ventos, por isso as tempestades que atingem a Irlanda e o Reino Unido ficam mais fracas à medida que se deslocam para o leste. Mas a latitude de Drake é o único lugar em que os ventos podem soprar ao redor do planeta sem serem parados pela terra firme, então eles ficam cada vez mais rápidos e se transformam em ondas enormes que podem atingir os navios com muita força, normalmente com cerca de 4 a 5 metros de altura. Elas são muito mais altas do que as do Atlântico. A passagem de Drake também tem montanhas submarinas que não podem ser vistas. A enorme correnteza se espreme por essa passagem estreita e faz com que as ondas se choquem contra essas montanhas subaquáticas. Essas ondas internas criam redemoinhos que trazem água fria das profundezas do oceano. Portanto, a água não é agitada apenas na superfície, ela é selvagem até o fundo. O primeiro marinheiro a conseguir contornar o Cabo Horn e atravessar a passagem de Drake, em 1616, foi o holandês Willem Schouten. Mas a tentativa mais famosa de atravessá-la foi feita por Ernest Henry Shackleton em seu navio chamado Endurance. Ele e 27 de seus homens partiram da Geórgia do Sul com o objetivo de chegar à Baía de Vassel, na Antártica. Mas as coisas não saíram como planejado. Em 19 de janeiro de 1915, o navio ficou preso no gelo e em outubro começou a afundar. Eles acamparam no gelo flutuante por 2 meses antes de levarem os botes salva-vidas para um lugar remoto e gelado chamado Elephant Island. Shackleton e 5 homens fizeram uma viagem arriscada até a Geórgia do Sul para obter ajuda. Eles levaram 15 dias para atravessar a passagem de Drake com ventos de furacão. Finalmente, chegaram em segurança e organizaram um resgate para o restante da tripulação. Os cientistas encontraram o naufrágio do Endurance somente em 2022, 3.048 metros abaixo da água. Em dezembro de 2019, 6 atletas destemidos decidiram cruzar a passagem de Drake remando em um barco pela primeira vez na história. Foram necessários 12 dias de remo ininterrupto, com um rodízio entre eles de 90 minutos. Os caras conseguiram, e essa foi provavelmente a maneira mais difícil possível de atravessar a passagem. Os atletas mencionaram que estava frio, úmido e sujo, e que as ondas os atingiam como paredes. O clima na passagem de Drake muda muito, mas os capitães dos navios sempre podem prever isso e mudar a rota. Eles alteram o horário de partida para terem uma margem de segurança e não ficarem presos no meio da passagem nas piores condições possíveis. Às vezes a viagem é tranquila e calma, e o local é chamado de Lago Drake. Outras vezes, as pessoas sentirão ondas agitadas, o que é chamado de Drake Shake. Alguns capitães experientes que atravessam a passagem com frequência dizem que o efeito do Lago Drake acontece uma vez a cada 10 travessias e que eles veem o Drake Shake 1 ou 2 vezes a cada 10 viagens. Uma escuna ou um caiaque provavelmente não sobreviverão à viagem entre ondas gigantes, mas as embarcações modernas e os navios de cruzeiro têm cascos robustos e mecanismos de estabilização avançados. Assim, a viagem não é mais tão perigosa. Mas, de todo modo, é uma aventura e tanto, especialmente se você estiver enjoado. Se não quiser se arriscar, mas deseja viajar do Oceano Pacífico para o Atlântico por água de forma rápida, o Canal do Panamá está te esperando. As pessoas começaram a pensar em fazer um caminho aquático através do Panamá no século XVI. Naquela época, um explorador espanhol descobriu que apenas uma fina porção de terra separava os 2 oceanos, mas parecia impossível construir algo por causa das montanhas e da selva densa. Então, a ideia teve que esperar alguns séculos. Finalmente, em 1880, a França, liderada pelo homem que construiu o Canal de Suez, no Egito, tentou colocar de pé o canal. Mas as pessoas que iniciaram a construção logo descobriram que era muito mais difícil do que parecia em um mapa. O terreno no Panamá era um dos lugares mais difíceis e perigosos para escavar uma grande hidrovia. Os trabalhadores tinham que literalmente mover montanhas enormes em uma selva cheia de cobras, onde era muito quente e chuvoso. Durante a estação chuvosa, as fortes chuvas transformavam os rios em corredeiras selvagens e encharcavam os trabalhadores. Às vezes, eles não viam o sol por 2 semanas e suas roupas ficavam molhadas o tempo todo.
Grandes rochas caíam e pequenos mosquitos que transmitiam a malária deixaram muitos doentes. E então, além de tudo, aconteceu um terremoto. Milhares de pessoas foram perdidas. Por isso, a França decidiu abandonar o projeto depois de 7 anos. Em seguida, os Estados Unidos compraram os ativos franceses na zona do canal e o concluíram em 1914, ao custo de cerca de 375 milhões de dólares. A passagem de água de 80 quilômetros de comprimento permite que os navios que viajam entre Nova York e São Francisco percorram 12.669 quilômetros. Cerca de 14 mil navios a utilizam todos os anos e pagam cerca de 1,8 milhão de dólares em pedágios. Portanto, parece que tudo valeu a pena. Outro curso d'água desafiador nessa parte do mundo é o Rio Amazonas. Ele tem cerca de 6.920 quilômetros de extensão e passa por 3 países, com mais de 30 milhões de pessoas vivendo em sua bacia. Mas não há uma única ponte sobre ele. O rio tem muitos pântanos e solos macios, de modo que os engenheiros precisariam construir estruturas muito longas e fundações muito profundas, o que custa muito dinheiro. Erguer pontes sobre águas profundas é difícil, mas em outros lugares do mundo os engenheiros podem usar coisas como plataformas flutuantes para ajudar. O caminho do rio e os níveis de água mudam muito durante o ano. Durante a estação seca, de junho a novembro, o rio geralmente tem de 3 a 9 quilômetros de largura. Mas na estação chuvosa, de dezembro a abril, ele pode chegar a 48 quilômetros de largura e o nível da água subir 15 metros. É por isso que não é possível construir pontes flutuantes ou pontões. As margens do rio são feitas de terra macia que se move e sofre erosão com as estações, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Teria de ser um projeto absolutamente único para superar todos esses desafios. Felizmente, não há necessidade urgente de uma ponte sobre o Amazonas no momento. O rio passa principalmente por áreas pouco povoadas, portanto, não há muitas estradas importantes a serem conectadas por pontes. Especialistas explicam que a África está se dividindo em duas e terá a seguinte aparência. De perto, o processo é ainda mais chocante, com uma enorme fenda que se estende de Moçambique ao sul até o Mar Vermelho ao norte. Essa fenda continua crescendo a cada ano, destruindo a terra e casas. Agora, os especialistas acreditam que o continente poderá se dividir muito mais cedo do que esperamos. A África está se separando por causa do movimento da placa da Somália. Pense nisso como uma ruptura dramática acontecendo com as placas tectônicas. No lado leste, há a placa da Somália. No oeste, temos a placa da Núbia. E durante essa ruptura, a placa da Somália só quer um pouco de espaço, por isso está se afastando da placa da Núbia. Esse movimento está formando o Rift do leste africano, uma região onde as placas tectônicas estão se separando, o magma continua subindo das profundezas e vários vulcões ativos estão nascendo. Portanto, esse lugar é quente, com temperaturas diurnas que podem chegar a 54,4 graus Celsius e à noite elas esfriam para 35 graus Celsius. Dentro dessa zona quente, temos o Triângulo de Afar, também conhecido como Depressão de Afar. E sua geologia é fascinante, pois o processo de riptação está causando a formação de vales, falhas e rachaduras profundas nessa região. Veja, por exemplo, essa enorme fissura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia. Ela também é tão larga que uma pessoa pode caber facilmente dentro dela. Mas o que é assustador é que essa rachadura continua aumentando, crescendo cerca de 127 milímetros a cada ano. O afastamento das placas da Núbia e da Somália também pode levar à formação de um novo oceano na África. Esse tipo de processo não é algo novo. Há cerca de 150 milhões de anos, quando os dinossauros ainda existiam, uma mudança tectônica semelhante criou o Oceano Atlântico. Os continentes já estiveram todos agrupados, mas quando uma fenda se formou no que era a Pangeia, ela começou a separá-los, dividindo os hemisférios leste e oeste. Então, algo semelhante está acontecendo com essa lacuna na África. Em algum momento, os especialistas dizem que as águas do Oceano Índico podem inundar o Vale do Rift do leste africano, criando, por fim, o sexto oceano.
No entanto, é uma pena que você não poderá nadar em suas águas durante sua vida. De acordo com o geofísico Ken McDonald, especialista em falhas tectônicas, essa ruptura dramática pode ocorrer dentro de 1 milhão a 5 milhões de anos. Acredite, isso é considerado rápido em termos geológicos e muito mais cedo do que a maioria dos especialistas pensava. Mesmo que você não veja a África se despedaçar, as pessoas de lá ainda verão e sentirão os sinais. Elas poderão experimentar intensas erupções vulcânicas e fortes terremotos à medida que esse processo se desenrola lentamente. Um exemplo está relacionado àquela rachadura assustadora no deserto da Etiópia que mencionamos anteriormente. A fissura foi criada em 2005, depois que a área foi atingida por 2 erupções vulcânicas e 163 terremotos, cada um com magnitude superior a 3,9. Uma rachadura tão profunda e longa na Terra geralmente leva séculos para se formar, mas nesse caso, ela se desenvolveu em questão de dias. Tal é o poder desse evento. De fato, esse tipo de atividade sísmica intensa pode acelerar o processo de divisão da África, e é por isso que é tão difícil prever o período exato do evento. O que sabemos é que as pessoas já estão chamando essa nova terra de continente núbio. Se as previsões estiverem certas, ele incluirá a Somália, o Quênia, a Tanzânia e partes da Etiópia. Isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo. Com o surgimento de novos litorais, os países precisarão fazer grandes ajustes no que diz respeito à infraestrutura e ao gerenciamento de terras. É possível que percam muitas estradas, casas e outras construções atualmente localizadas perto ou bem dentro do Rift do leste africano. No Quênia, por exemplo, as fissuras destruíram uma estrada movimentada e as autoridades tentaram desesperadamente preencher o espaço com pedras e cimento. Em outro caso, uma senhora idosa estava sentada comendo com sua família quando sua casa foi subitamente dividida ao meio. Recentemente, terremotos ocorridos perto da região de Afar, na Etiópia, demoliram 37 escolas e forçaram cerca de 5.000 alunos a deixar suas salas de aula. Infelizmente, histórias como essas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. Mas tudo isso também tem um lado positivo. Países localizados no centro da África, como Zâmbia e Uganda, poderiam ganhar litorais, e isso pode ser ótimo para eles. Ter um litoral significa que eles teriam acesso a novas rotas comerciais, abrindo novas oportunidades econômicas. Além disso, pense no boom do turismo. Com tantas praias paradisíacas recém-formadas, esses países poderiam se tornar o próximo grande ponto de fuga para os viajantes. O ecossistema local nesse oceano recém-criado também mudará e novas espécies marinhas poderão surgir. Então vejamos, esse é o caminho em que a fissura está mais avançada no momento. Quer dizer, esperamos que seja aqui que a África acabe se separando, mas as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Há algum tempo, Michael Daly, geólogo da Universidade de Oxford, sugeriu que essa fenda poderia se estender ainda mais para o oeste, e algumas novas evidências confirmam sua teoria, apontando que a fenda poderia se estender para o sul, através do coração de Botsuana até a África do Sul, e para o oeste, através da Namíbia até o Oceano Atlântico. Se essas fraturas se ampliarem e se tornarem rachaduras profundas, o oceano poderá entrar e preencher as lacunas. Os especialistas dizem que a África poderia se dividir tanto que se tornaria um arquipélago. Mas, por outro lado, não veremos isso acontecer. Serão necessários dezenas de milhões de anos para que isso ocorra. Já sabemos que a África corre o risco de se dividir em um monte de ilhas enormes ou pequenos continentes. As notícias também não são boas para Madagascar, pois a 4ª maior ilha do mundo pode acabar sendo dividida ao meio. Mas será que o processo oposto pode acontecer? Quero dizer, será que novas terras podem surgir à medida que as placas da Núbia e da Somália se afastam? Bem, à medida que essas placas tectônicas se afastam umas das outras, o magma do manto da Terra pode subir à superfície, e quando esfria, ele se solidifica em novas terras. Foi assim que surgiram outros lugares no mundo, como a Islândia e os Açores. Portanto, sim, o mesmo processo pode acontecer no Rift do leste africano, e a longo prazo, é possível que o Rift crie novas ilhas.
Por enquanto, tudo o que podemos dizer é que a geologia da depressão de Afar é única. É o sistema de fendas mais ativo do nosso planeta. E quando digo sistema de fendas, quero dizer uma zona onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região reúne todos os tipos de eventos, desde falhas na crosta terrestre até zonas vulcânicas e a possível formação de um sexto oceano. Para os especialistas, é como estudar a evolução das fendas de perto. E por ser uma área vulcânica tão ativa, ela também tem um enorme potencial para explorar a energia geotérmica, ou seja, usar o calor do interior da Terra para gerar eletricidade. 2 usinas de energia geotérmica já estão produzindo energia na Etiópia, uma no Vale do Rift Etíope e outra em Afar. Agora, os geólogos estão explorando novos pontos potenciais. Quando olhamos para aquela rachadura profunda no solo, sabemos que ela é causada pelo movimento das placas tectônicas. Não há mistério nisso. Mas o que ainda não entendemos completamente é por que as rachaduras ocorrem exatamente onde ocorrem. Por exemplo, uma fenda que se abriu em Botsuana surgiu após um terremoto de magnitude 6,5 em 2017. Mas o epicentro não foi na zona de fissura, onde as placas estão se movendo, como seria de se esperar. Em vez disso, foi mais ao sul. Como é incomum que uma fenda ocorra sem atividade vulcânica, esse fato realmente desafia nossas ideias tradicionais de como os continentes se dividem. Descobrir por que essas rachaduras aparecem em pontos específicos ainda é uma peça do quebra-cabeça que falta aos especialistas que tentam explicar como a África está se dividindo. Esperamos obter algumas respostas antes que o continente se transforme em um enorme arquipélago. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os 2 continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas 2 regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do Lago Pontchartrain. 9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até a sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, que ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os 2 continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos. E a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga. E os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os 2 continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la.
Pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas.
As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. Este porto é tão movimentado, milhares de pessoas vêm aqui todos os dias para trabalhar, cargas chegam e saem, pescadores pesam o que pegaram no dia e até cruzeiros chiques passam ali para mostrar este lugar deslumbrante para os turistas. A orla do oceano é fantástica. As pessoas caminham na praia tomando sorvete ou constroem castelos de areia. E por falar nisso, neste exato momento estamos onde o deserto do Saara costumava ficar. Normalmente, nosso tempo de vida é muito curto para percebermos grandes mudanças. Não vemos as montanhas surgirem, nem os rios mudarem seu curso. Vales inteiros podem afundar, mas geralmente leva muito tempo para esse processo todo ser concluído. Mesmo assim, um grupo de cientistas notou recentemente que um novo oceano está se formando tão rapidamente que, desta vez, poderemos testemunhar o seu surgimento. Este é o Triângulo de Afar, e o chifre da África não fica muito distante dali. Esse é o lugar exato onde o sexto oceano está nascendo agora. Onde quer que estejamos, sentados ou em pé, estamos em cima de uma placa tectônica. Você está assistindo a este vídeo sentado no sofá? Legal! Seu sofá está em cima do piso. Seu piso faz parte da sua casa. Sua casa está em cima do chão. E se olhar mais embaixo, tudo isso fica em cima de uma das 15 principais placas tectônicas do mundo. Juntas, elas formam a litosfera. É como uma deliciosa torta de maçã. E a borda é a litosfera, e o frágil recheio de maçã é tudo que está na superfície do planeta. Se a borda rachar, o recheio vaza. E é isso que acontece em qualquer terremoto. Uma placa tectônica, que chamaremos de borda, se movimenta, enquanto o recheio, que são as casas e as pessoas, é chacoalhado. A África é composta por duas placas, a africana e a somali. Pois é, essa torta é das grandes. E parece que ambas estão em constante processo de separação, o que acabou gerando uma fenda gigante. Ao que tudo indica, o continente africano está literalmente rachando neste momento. Um pedaço de 895 quilômetros quadrados do deserto do Saara se separou do continente e o magma subiu. Isso desencadeou uma série de terremotos na Etiópia, na Eritreia e no Djibouti. E não são pequenininhos. Há muita fumaça saindo dessas fendas e com cheiro de enxofre. Eca! As erupções vão empurrando os velhos sedimentos de lava aos poucos e depois criam um novo fundo oceânico. A fenda é cheia de magma, que quando esfria, forma o novo leito oceânico. Se esse processo não parar, o Mar Vermelho finalmente inundará a região, formando o sexto oceano, e a África será dividida em duas partes, então teremos duas Áfricas. Mas espere! Nem você, nem seus bisnetos verão esse sexto oceano. Você só conhecerá 5 deles ao longo da sua vida. O mesmo acontecerá com nossas gerações futuras. Elas verão os mesmos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Antes de o fundo do mar se solidificar e antes de o Mar Vermelho começar de fato a encher essa região, muitos milhares, se não milhões de anos terão que passar. Os continentes se movimentam tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. E a mais comprida já vista na história foi do polegar de um indiano, que chegou a ter 2 metros de comprimento. Ele ficou 60 anos sem cortar a bendita unha. Agora pense no tanto que os continentes se movimentarão até você celebrar seu 100º aniversário. Spoiler, nem está tão longe assim, tá? Mas, enfim, você pode presenciar algumas mudanças pequenas que estão acontecendo agora. Todas essas fendas que podem parecer insignificantes neste momento fazem a paisagem da região de Afar ser única.
Há 2 motivos que a tornam especial. Este é o Erta Ali, na Etiópia, o vulcão que ficou famoso por seu lago de lava mais duradouro do mundo. Ele fica na depressão de Afar, também conhecida como Triângulo de Afar. A propósito, o nome depressão é dado a regiões afundadas, tá? Não tem nada a ver com tristeza. Este não é o único vulcão daquela região. Na Eritreia, o Nabro nunca entrou em erupção, mas a lava naquela região é bastante ativa. Mais vulcões ainda estão para surgir, por causa dos movimentos das placas tectônicas. Uma colide na outra, afinando a crosta terrestre. Quanto mais fraco é o solo de uma região, mais vulcões existem nele. Ok, as placas estão se separando, e isso é praticamente inevitável. É só uma questão de tempo. Esse processo é chamado de pluma de Afar. Teremos também mais vulcões. Também não dá para negar. Mas como isso acontecerá? Lembra da torta de maçã? Uma delícia, né? Bem, na verdade as coisas são muito mais complicadas. A camada externa sobre a qual andamos é relativamente delicada e feita de inúmeros pedaços quebrados. É como uma casca de ovo, ou aquela tela de massa que fica em cima das tortas. Vamos dar uma olhadinha em todos os ingredientes dessa torta. Se cortar uma fatia, você verá que ela é composta por muitas partes e que tem uma coisa chamada astenosfera debaixo da litosfera. Ela faz parte do manto terrestre. É, bem complicadinho. Então, a astenosfera é aquecida pelo núcleo da Terra e sobe, assim como a massa quando você a leva ao forno. Lembra daquelas rachaduras da superfície de um pão recém-assado? Cara, tô ficando com fome. Enfim, isso é o que acontecerá com o Triângulo de Afar. Aquelas rachaduras farão a região se separar, criando aqueles famosos fossos e vales que possivelmente ficarão gigantes e serão inundados para que o 6º oceano do mundo possa surgir. Ou não, né? Ninguém ainda tem certeza total disso. Ok, mas como as placas tectônicas e, logicamente, todos os continentes estão sempre se movimentando, provavelmente teremos mais continentes no futuro, não é mesmo? A resposta é sim e não. Se uma parte da África se desprender mesmo, teremos mais um continente, que será menor que a Austrália. Mas há uma versão sobre como as coisas acontecerão. É bem provável que nos próximos 250 milhões de anos, aliás, daqui a distantes 250 milhões de anos, não haverá mais voos transatlânticos. E uma viagem a pé do Japão ao Chile será possível também. Bem longa, mas possível. Tudo isso está acontecendo agora, mas as primeiras mudanças serão vistas daqui a 50 milhões de anos. Eu já não estarei mais aqui. A Austrália migrará para o Sudeste Asiático e vai se encaixar lá perfeitamente. E a África será empurrada para a Europa Meridional. Mesmo assim, essas transformações levarão muito tempo. As pessoas e os continentes têm uma coisa em comum. Lembra que os continentes se movimentam com a mesma velocidade com a qual nossas unhas e cabelos crescem? São cerca de 3 centímetros por mês. Porém, alguns deles se movimentam até 5 vezes mais rápido. Mas ainda assim, essa velocidade é muito lenta para cobrir a distância de 7.200 quilômetros entre a África e a Europa. Uma teoria diz coisas que já vimos antes. Bem, você não viu isso com seus próprios olhos, nem eu, nem nossos ancestrais que vieram para a América cruzando o Atlântico há centenas de anos. O fato é que todos os continentes já fizeram parte de uma única massa terrestre conhecida como Supercontinente Pangeia. Embora ela tenha se formado 300 milhões de anos atrás e se dividido a 180 milhões de anos, seus pedaços podem se juntar de novo. Aí os cangurus migrariam facilmente da Austrália para o Reino Unido, se quisessem. Mas esse pedaço de terra europeu correria o risco de ser despedaçado durante a fusão de todos os continentes. As Américas poderiam colidir umas nas outras, a Antártica iria se sobrepor a elas, e tudo isso iria se fundir à já colidida África e Eurásia. Nesse caso, um enorme oceano e um continente grandes surgiriam, chamados de Novo Pangeia. Outro possível cenário afirma que os continentes podem se fundir, formando uma massa terrestre uniforme, ou formar um círculo com um mar enorme no meio e com o Oceano Superpacífico do lado de fora. Esse continente é chamado de Pangeia Última. A terceira teoria pode já estar se concretizando. Os oceanos Pacífico e Atlântico podem deixar de existir, formando uma nova bacia oceânica. A Eurásia será dividida para formar um novo oceano, e todos os continentes migrarão para se fundir e formar o supercontinente Aurica.
E a quarta e última teoria prevê que os oceanos Pacífico e Atlântico continuarão praticamente intactos e que todos os continentes, menos a Antártica, se fundirão, deixando esse pobre país gelado ainda mais isolado e abandonado do que está hoje. Não fique triste. Como todos os continentes continuam se movendo em direção ao norte agora, é bem provável que quase todos se encontrarão em algum lugar do Polo Norte. Alguns anos atrás, em 2019, pessoas na Austrália disseram que gostaram de uma ideia antiga com um toque novo: usar o excesso de água das enchentes no norte para ajudar as áreas secas no oeste e no sul. Esse plano recebeu o nome de Novo Projeto Bradfield. Ele se baseava em uma ideia antiga dos anos 1930, captar a água das enchentes do norte e levá-la para o sul e o oeste. Mas o plano original nunca chegou a acontecer. Ao longo dos anos, muitos especialistas disseram que ele não funcionaria. Eles achavam que era caro demais e complicado demais de construir, mesmo que pudesse, em teoria, ajudar a resolver os problemas da seca em áreas áridas de Queensland. A ideia original surgiu há muito tempo, quando um engenheiro chamado John Bradfield teve uma grande inspiração. Ele queria captar a água das enchentes dos rios no norte de Queensland e enviá-la para o interior, até o Lago Eyre, um dos lugares mais secos da Austrália. Ele planejava usar represas, bombas, tubos enormes e até túneis para transportar toda essa água através da Great Dividing Range, uma grande cadeia de montanhas na Austrália. A maior represa se chamaria Hell's Gate, e Bradfield queria que ela tivesse o dobro da altura do que havia sido originalmente planejado. Assim, as bombas e a própria gravidade poderiam ajudar a mover a água pela Great Dividing Range. A água então fluiria para o sul e ajudaria a irrigar terras agrícolas próximas a lugares como Hughenden. Isso mudaria o clima, faria chover mais e transformaria a terra seca em fazendas verdes. Por fim, chegaria ao Lago Eyre, transformando o deserto em uma área verde e em crescimento. Dessa forma, a Austrália poderia produzir mais alimentos, vendê-los a outros países e gerar mais empregos. Ele esperava que a área pudesse se transformar em uma tigela de alimentos para o país. Durante algum tempo, as pessoas falaram muito sobre o plano. Elas adoraram a ideia. Achavam que isso poderia mudar a forma como a agricultura funcionava, e alguns até acreditavam que a natureza já havia planejado que a terra fosse preenchida com água. Rios secos e leitos de lagos estavam apenas esperando para serem usados. Diziam até que as chuvas caíam no lado errado das montanhas, e o plano de Bradfield poderia corrigir isso. Mas quando as autoridades analisaram essa ideia, encontraram grandes problemas. O principal deles era que o plano custaria muito caro. Além disso, não havia cientistas ou engenheiros suficientes para fazer uma investigação completa. A terra era muito seca e inóspita. Ninguém tinha certeza de que funcionaria. Por exemplo, quanta água realmente chegaria lá? Além disso, algumas das medidas de Bradfield estavam erradas, especialmente a altura das barragens. Assim, em 1947, eles encerraram oficialmente o projeto, alegando que mesmo que o construíssem, não valeria a pena. Afinal, até mesmo lugares próximos aos oceanos, como partes do Chile, continuam sendo extremamente secos. Portanto, um grande lago poderia não resultar em mais chuva. Mesmo assim, em 2019, um partido político trouxe a ideia de volta, com uma versão atualizada chamada Novo Projeto Bradfield. Eles queriam tentar novamente, mas com algumas mudanças para que funcionasse melhor. Seu plano incluía as seguintes etapas: captar água dos rios South Johnstone, Tully, Herbert e Burdekin. Armazenar essa água usando uma grande barragem chamada Hell's Gate Dam, mas, dessa vez, eles queriam fazer a barragem 2 vezes mais alta do que no plano original. Deixar a água fluir por túneis usando a gravidade em vez de usar muitas bombas. Mover a água para baixo das montanhas e para o rio Warrego, no sul de Queensland. Usar a água para cultivar plantações em locais secos ao sul e a oeste de Hughenden. Uma área enorme, ainda maior que a Tasmânia, transformando-a em uma bacia de alimentos. Ao mesmo tempo, eles não informaram quanto custaria o projeto inteiro, mas prometeram investir $20 milhões para permitir que a Agência Científica Nacional da Austrália verificasse se o plano poderia funcionar. Essas ideias inovadoras pareciam boas, mas por mais de 80 anos, muitos especialistas continuaram dizendo: não, isso não vai funcionar. Por quê? Bradfield disse que sua ideia custaria 40 milhões de libras em 1941. Isso equivale a cerca de 3,2 bilhões de dólares hoje. Mas a nova versão do plano pode custar mais de 15 bilhões de dólares e levar mais de 10 anos para ser construída.
Além disso, as pessoas que se preocupam com a natureza estão preocupadas. Elas explicam que levar a água para longe de onde ela normalmente vai pode prejudicar animais e plantas. Isso pode permitir que plantas e animais invasores se espalhem para novos lugares. Pode bagunçar rios e oceanos onde vivem peixes e outros animais. Pode até mesmo prejudicar cidades e empresas próximas ao litoral que dependem desses fluxos naturais de água. Ainda assim, algumas pessoas realmente acreditavam na ideia e achavam que valia a pena fazê-la, especialmente para ajudar os agricultores e resolver os problemas de seca. Entretanto, em 2022, o governo decidiu parar de tentar consertar a seca no oeste de Queensland com o projeto Bradfield. Especialistas examinaram atentamente o plano e disseram que ele simplesmente não funcionaria. O problema? Não há água suficiente o tempo todo para que isso aconteça. Aparentemente, o novo custo do plano teria sido de mais de 30 bilhões de dólares. Isso é uma quantidade enorme de dinheiro. Você poderia comprar uma frota de jatos particulares e iates de luxo. Portanto, os especialistas dizem que você precisaria de muita e muita água para gastar esse dinheiro, mas a água simplesmente não existe. Em vez de um grande projeto, eles sugeriram a realização de projetos hídricos menores, mais próximos de onde estão as chuvas e as cachoeiras. Esses projetos menores, chamados de mini-redes Bradfield, estariam em 4 locais ao longo da costa de Queensland. Essas pequenas redes poderiam compartilhar a água quando alguns lugares tivessem mais ou menos chuva. Outros cientistas da CSIRO também analisaram o plano e concordaram. Mesmo que tudo corresse muito bem, o esquema de Bradfield ainda causaria problemas e custaria muito caro, enquanto o projeto de mini-redes de água parece mais plausível. Eles acham que as regiões secas a oeste das montanhas se sairão melhor sem o projeto Bradfield em grande escala. Há maneiras mais fáceis e econômicas de ajudar esses lugares a crescer e obter água. Portanto, o grande plano foi abandonado, e agora eles estão buscando ideias menores e mais inteligentes para ajudar com a água e a agricultura. E o assunto é bastante urgente. A Austrália é um lugar super seco, um dos lugares mais secos em que as pessoas vivem. Quando há uma seca, não há muita água. Isso significa que as fazendas não cultivam tantos alimentos, o que pode causar muitos problemas. No futuro, é provável que as secas ocorram com mais frequência e sejam piores. É por isso que é necessário começar a se preparar agora. Os especialistas estão trabalhando em algo chamado Missão de Resiliência à Seca, tentando descobrir como lidar melhor com as secas no futuro. Um deles analisou quanto as secas realmente custam à Austrália. Sua pesquisa mostra que as secas podem prejudicar muitas coisas: fazendas, empregos, cidades e até mesmo o país inteiro. Quando não chove por um período muito longo, algumas cidades podem ficar sem água. Isso é chamado de dia zero. É quando as torneiras das casas das pessoas são fechadas porque simplesmente não tem água. Em 2020, uma cidade em Queensland chamada Stanford atingiu o dia zero. Cerca de 50 outras cidades também estavam muito próximas. Quando uma situação como essa acontece, a única maneira de obter água é trazê-la em caminhões, e isso é muito caro. Stanford precisou receber cerca de 40 caminhões de água diariamente durante 1 ano e meio. Isso lhes custou cerca de 800 mil dólares por mês. No final, eles gastaram mais de 14 milhões de dólares apenas para ter água. Felizmente, começou a chover novamente e as represas voltaram a se encher. Mas as autoridades estão trabalhando em maneiras de impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. Elas querem ajudar as cidades a se prepararem para que nunca mais fiquem sem água dessa forma, pois a seca não afeta apenas a água, ela também pode afetar a saúde das pessoas. Quando tudo seca, as plantas desaparecem e o solo fica solto. Então o vento leva essa terra embora e cria enormes tempestades de poeira. Essas nuvens de poeira podem viajar muito longe, até chegar a cidades grandes como Sydney. Foi isso que aconteceu em 2018. O ar ficou tão ruim que crianças, idosos e qualquer pessoa com problemas respiratórios precisaram ter extremo cuidado. A poeira arruinou algumas plantações e deixou vários alimentos, até frutas, inseguros para consumo. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca.
Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. Então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta.
ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. A Nova Zelândia fica no sudoeste do Pacífico e não é apenas um país de montanhas, criaturas muito peculiares e tocas de hobbits. Aqui vai outro fato incrível. A Nova Zelândia está em cima de um continente escondido que fica 94% submerso. Isso mesmo, só a pontinha de uma massa de terra afundada com mais da metade do tamanho da Austrália. E com o nível do mar subindo, uma pergunta continua aparecendo. Será que todas essas criaturas extraordinárias vão precisar de aulas de natação um dia? A Zelândia é um continente submerso e gigantesco que se estende da Nova Zelândia até a Nova Caledônia. Essa região subaquática tem montanhas, vales e uma personalidade geológica própria. Mas espera aí, como algo debaixo d'água pode ser chamado de continente? Acontece que estar submerso não desclassifica nada de ser um continente, só torna tudo mais difícil de enxergar. A maioria das pessoas imagina continentes como enormes extensões de terra nas quais se pode caminhar, mas os geólogos não definem continentes pelo que está acima do nível do mar, e sim pelo tipo de crosta que os compõe. A maior parte da crosta da Terra é oceânica, fina, densa e feita de basalto. Já os continentes ficam sobre crosta continental, que é mais espessa, mais leve e muito mais antiga. E esse é exatamente o caso da Zelândia.
Mesmo estando quase toda submersa, ela é composta do mesmo tipo de crosta que a Austrália ou a América do Sul. Ela tem cadeias de montanhas, bacias sedimentares, linhas de falha, não é culpa sua, e até fósseis que provam que um dia teve florestas e animais terrestres. A Zelândia ficou acima do nível do mar durante a era dos dinossauros, e embora ainda não tenham encontrado nenhum esqueleto de terópode tipo Raptor, não há motivo para acreditar que isso não possa acontecer no futuro. Então, como essa descoberta foi feita? Como a maior parte da Zelândia fica entre 0,8 e 2,4 quilômetros debaixo d'água, não foi nada simples. Não dá para drenar a região como se fosse uma banheira só para dar uma olhada. Então a resposta teve que ser tecnologia. Os cientistas usaram satélites para calcular pequenas variações na gravidade da Terra e assim identificar o que estava escondido sob as ondas. Sim, curiosidade do dia, existem satélites que conseguem medir a gravidade agora. Por exemplo, a missão Grace da NASA tem 2 satélites que detectam pequenas mudanças na gravidade terrestre. Eles fazem isso medindo a distância entre si enquanto passam sobre diferentes regiões. Os cientistas também usaram sonar para mapear em 3D as montanhas e vales submersos. Por fim, perfurações em águas profundas trouxeram à tona rochas antigas, solo e até fósseis terrestres debaixo do fundo do mar. Provas físicas de que aquilo não era simplesmente o assoalho oceânico. Não que os cientistas tenham usado toda essa tecnologia exatamente nessa ordem, como se estivessem seguindo um manual passo a passo. Na verdade, foram necessárias décadas de dados sobrepostos de terra, mar e espaço para finalmente conectar todos os pontos. No início dos anos 2000, já havia evidências suficientes para que alguns geólogos começassem a falar abertamente sobre um possível continente escondido. Mesmo assim, só em 2017, a Zelândia foi formalmente proposta como continente, apoiada por critérios geológicos sólidos. E em 2023, após décadas de mapeamento e pesquisa, a Zelândia se tornou o primeiro continente totalmente mapeado, estando quase inteiramente submerso. Mas por que ele afundou em primeiro lugar? Muito tempo atrás, toda a terra do planeta formava um único supercontinente chamado Pangeia. Cerca de 200 milhões de anos atrás, sim, eu também não estava por aqui, ele começou a se dividir. A metade norte virou a Laurásia, que incluía o que hoje é a América do Norte, a Europa e grande parte da Ásia. A metade sul virou Gondwana, formada pelo que hoje são a América do Sul, África, Antártida, Austrália, Índia e a Zelândia. Cerca de 85 milhões de anos atrás, a Zelândia se separou de Gondwana. Ela antes era conectada à Austrália e à Antártida, mas quando se desprendeu, sua crosta ficou fina demais e se esticou. Isso a deixou menos resistente e muito mais propensa a afundar. Pense assim, é como um pedaço de gelo que flutua mais baixo na água depois de se desprender de um bloco maior. Com o passar do tempo, as forças tectônicas, como o movimento das placas e a perda do suporte mais profundo, fizeram a maior parte dela afundar. Ela não afundou apenas porque era fraca, mas porque foi puxada para baixo pelas placas em movimento da Terra. A Zelândia acabou se acomodando mais fundo no manto porque não tinha estrutura suficiente para permanecer mais elevada. Hoje, apenas as cristas mais altas, como a Nova Zelândia, permanecem acima da água. É até meio louco pensar nisso. Se a Zelândia nunca tivesse afundado, Wellington estaria em algum lugar por volta de 2.990 metros de altitude. Isso é mais alto do que Aspen, no Colorado. Sabemos que a Nova Zelândia é cheia de animais estranhos e maravilhosos. Pássaros que não voam, insetos que brilham, ovelhas que superam a população humana. Mas e o mundo subaquático dela? É tão especial assim? Na verdade, sim. E sinceramente, talvez ainda mais incrível. As bordas submersas da Zelândia abrigam uma vida marinha tão única e isolada quanto a fauna em terra firme. Estamos falando de milhares de espécies que evoluíram quase no completo anonimato, escondidas em um platô continental afundado. Pense nisso como um laboratório secreto subaquático da Terra. Tudo isso graças a temperaturas variadas e a mais de 50 tipos diferentes de habitats só nas regiões costeiras.
Pegue os peixes, por exemplo. Alguns são deliciosos. Cerca de 300 espécies encontradas nessas águas são endêmicas, ou seja, se você não vive perto da Nova Zelândia, nunca vai vê-las. Esse peixinho fofo é chamado de Southern Lemon Sole e se destaca pelo corpo assimétrico, achatado como uma panqueca, e pelo hábito curioso de se enterrar quase completamente na areia, deixando só os olhinhos de fora. E quanto mais fundo você vai, mais estranho tudo fica. As encostas e os cânions subaquáticos da Zelândia têm criaturas que parecem ter sido projetadas durante uma queda de energia no laboratório da evolução. A minha favorita é a esponja carnívora. Sim, esponjas que comem carne. Também existem as margaridas do mar, criaturas pequenas, achatadas e redondas, que não parecem se encaixar direito em nenhuma família específica de animais. Os cientistas descobriram esses bichinhos únicos agarrados à madeira afundada a mais de 800 metros de profundidade no oceano. Eles são tão incomuns que os pesquisadores quase criaram uma categoria separada só para eles dentro da árvore evolutiva dos equinodermos, o mesmo grupo que inclui estrelas do mar e ouriços do mar. E tem também o scampi da Nova Zelândia, um crustáceo parecido com uma lagosta que vive em tocas lamacentas no fundo do mar. Essa criatura belisca bolhas gelatinosas, tubarões fantasma e praticamente qualquer coisa que passe por perto. Até as algas são únicas por lá, embora não sejam tão legais quanto as esponjas predatórias. Aliás, um fato interessante sobre as regiões próximas da Nova Zelândia é que elas escondem vulcões submarinos ativos. O mais famoso é o Brother Seamount, localizado a cerca de 350 quilômetros a nordeste da Nova Zelândia. É um vulcão submarino gigantesco, com uma cratera no topo, que está constantemente borbulhando calor e substâncias químicas. O que o torna tão fascinante é que essas aberturas, chamadas fumarolas negras, sustentam ecossistemas que não dependem da luz do sol. Em vez disso, as bactérias usam substâncias químicas como o enxofre para produzir energia, um processo chamado quimiossíntese. Essas bactérias formam a base de uma cadeia alimentar que inclui espécies como vermes-turbo e camarões de águas profundas, todos adaptados para sobreviver em calor extremo, pressão absurda e escuridão total. Isso não é nada típico para a maior parte da vida marinha, que depende da fotossíntese e de condições estáveis. O Brother Seamount também é rico em metais como cobre e zinco, o que o torna cientificamente valioso e potencialmente comercialmente tentador. Não é preciso dizer que a Zelândia é extremamente importante para os cientistas. Ela oferece uma janela única para a história geológica e biológica da Terra. É como uma máquina do tempo e um laboratório natural que ajuda os cientistas a reconstruir a história da Terra. No fim das contas, será que a Nova Zelândia poderia acabar submersa por causa da elevação natural do nível do mar a cada século? Se você está imaginando a Nova Zelândia desaparecendo lentamente sob as ondas como uma Atlântida da vida real, pode parar. Mesmo com o aumento do nível do mar, esse tipo de submersão total simplesmente não é provável, nem no pior dos cenários. O ponto mais alto da Nova Zelândia, o Monte Aoraki, fica a mais de 3.700 metros acima do nível do mar. Para o oceano cobrir isso, ele teria que subir mais de 3,2 quilômetros. E a menos que a Terra vire um balão cheio de água do nada, isso não vai acontecer. Ok, mas e quanto a afundar? Poderia afundar como a Zelândia afundou? A Zelândia afundou porque tinha uma crosta fina e esticada. Ela simplesmente não tinha força estrutural para permanecer elevada. Já a Nova Zelândia, ela está apoiada na espinha dorsal sólida e elevada do continente. Na verdade, graças às colisões das placas tectônicas, algumas partes da Nova Zelândia estão subindo a cada ano, e não só subindo, tremendo também. A Zelândia possui limites ativos de placas tectônicas, e é por isso que a região sofre tantos terremotos e eventos vulcânicos. Então, embora a Zelândia esteja quase totalmente submersa, a Nova Zelândia está firme e forte, literalmente. Em outras palavras, os kiwis não vão precisar de aulas de natação tão cedo. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos.
Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo.
Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangeia ou Pangaia. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangeia também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangeia decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangeia foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor.
Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangeia realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E, por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte.
As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Nesse caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido.
A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu à ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o vombate e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul.
Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 centímetros por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual. Tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre.
Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaitothru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que
que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar há cerca de 85 milhões de anos.